Olá pessoal, nessa aula eu vou ensinar a fazer o macacão veterinário. Eu vou começar fazendo as preparações dos bolsos na frente. Aqui já tem a marcação, eu vou pregar o bolso do peito e o bolso aqui de baixo. Vou começar fazendo a barra, eu já passei esse bolso no ferro com gabarito, então eu já faço a barra e já começo a pregar. Já terminei de pregar esse bolso é o bolso do peito. Antes de pregar o bolso de baixo, eu vou fazer uma costura aqui no gancho. Eu fiz uma marcação aqui, onde eu vou costurar o zíper. Eu vou costurar o zíper, então eu tenho que primeiro fechar um pedacinho da frente do gancho, como se fosse uma calça, como se eu estivesse fazendo pregando o zíper de uma calça. Eu medi o tamanho do zíper, fiz uma marcação no zíper, fiz uma marcação aqui onde eu vou costurar, mas eu só vou fazer essa costura e vou antes pregar os dois bolsos da frente. O macacão é uma peça muito grande, ela é um pouco desajeitada na hora de fazer, mas a gente consegue sim fazer tranquilo. É só ter um pouco de paciência que a gente vai conseguindo fazer. Agora eu vou preparar o bolso da frente, de baixo, da parte de baixo. Isso daqui é um revel que eu coloco na boca do bolso para fazer o acabamento. Então, bora costurar. Costura, rebate. Esse tecido é um tecido bem firme. É um tecido bem fácil de trabalhar também com ele. Então você pode rebater com um pesponto aqui na boca do bolso. E pode estar passando aqui na largura desse revel, você pode estar passando uma costura aqui. Aqui na lateral do macacão, ele tem um pique. Esse pique é para a gente ter uma noção de onde vai ficar o bolso. É a direção do bolso. Então, você vai arrumar aqui na lateral. Vai colocar essa parte reto aqui, com o pique. Prende com alfinete. Esse tecido aqui é um tecido muito bom e ele não precisa passar todas as peças. Eu costumo passar o bolso de trás, o bolso da frente de cima, mas esse daqui eu só dobro, vou vincando assim e ele já fica no lugar. Aí pode já começar a prender ele aqui desde a lateral. Dobra mais ou menos 1 centímetro.
e vem passando a costura. Tá vendo? É facinho de fazer, ele não é um tecido mole que sai do lugar, então dá pra você fazer tranquilamente. Como ele já está preso ali na lateral, ele não sai do lugar. Aqui eu poderia dobrar esse bolso aqui, mas eu vou fazer um acabamento com uma faixa que vai ficar mais bonito, tá? Então, na direção do pique, eu vou pregar esta faixa aqui, ó. Eu posso pregar ela até o final aqui, ou eu posso morrer aqui no zíper. No zíper não, no bolso. Eu vou dobrar ela aqui, porque o que eu posso estar fazendo com essa faixa? Aqui dentro eu posso tanto colocar um cordão para amarrar aqui na frente, se for o caso, como eu posso deixar simplesmente essa faixa assim só para fazer o acabamento, tá? Então, essa eu não vou vir aqui até na frente, até o final aqui, onde vai pegar o zíper, eu vou terminar ela aqui. Então, eu termino de pregar o bolso. Viro, volto na posição normal. Aqui. Dobro essa parte aqui já. E eu vou colocar na direção do pique, onde eu marquei para ser o final do bolso. Então, vou começar aqui. Isso daqui vai fazer o acabamento também dessa parte aqui, que eu não preciso me preocupar com a dobra. Dou retrocesso aqui nessa boca do bolso, porque bolso se coloca bastante tempo, a mão toda hora fica tirando e colocando na mão do bolso. Então é bom que tenha reforço, para não correr o risco desse bolso, dessa costura soltar. Dobro 1 centímetro. Vou prender com o alfinete aqui. Porque este bolso eu vou passar 2 costuras. Essa faixa, ela tá do tamanho certo da peça. Então, para você não ter que cortar para lá, você corta aqui na lateral, depois, na hora de você fazer o acabamento. Então, passei 2 costuras, vou finalizar esse pedacinho aqui também com 2 costuras. E essa parte daqui já está pronta. O bolso de cima, o bolso de baixo. Isso daqui eu vou cortar. Essa parte pronta. Aí eu vou fazer, agora eu vou fazer a preparação do zíper. Bom, com a parte da frente totalmente pronta, as preparações, os 2 bolsos de baixo já estão prontos e o de cima. Agora nós vamos para a preparação do zíper. O zíper, ele tem um revel, então você vai arrumar aqui essa parte do decote, vai arrumar certinho aqui. Essa costura já tinha, do gancho já estava pronta. Eu passei overlock nessa parte aqui até um pouco para cima, porque aqui já tem que estar com o acabamento pronto. Então, quando eu prego isso daqui, eu não posso mais levar essa parte pro overlock. Então, eu venho aqui, arrumo certinho, abro essa costura aqui,
e costuro esse revel aqui. Essa parte daqui, para você que já faz calça, é o mesmo jeito de fazer, de pregar o zíper na calça. O que tem de diferente é que é uma peça maior, o zíper vai até em cima. E também pode ser feito com botão. Se fizer com botão, a preparação é a mesma, só que precisa de mais uma parte aqui para esconder o botão. Esse daqui, como eu vou fazer com zíper, então o jeito é igualzinho. Então, eu abri a costura do gancho terminou aqui, mas eu preciso que essa parte do revel desça um pouquinho mais. Feito isso, eu vou passar um pespontinho aqui só para dar uma firmada nessa costura. Eu não vou chegar até em cima, porque aqui eu vou fazer a gola, então eu não vou fazer isso até em cima, eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos. Bom, eu preguei o revel de um lado, já preguei o revel de um lado. Agora, antes de pregar o revel do outro lado, esse lado aqui é o lado direito da peça, eu vou pregar o zíper. O zíper, se eu fosse fazer uma calça, eu faria assim, eu dobraria aqui e pregaria direto. Como eu vou fazer no macacão e precisa de revel, porque ele tem uma gola e precisa de revel, então primeiro eu prego o zíper. Vou deixar um espacinho aqui em cima na gola, mais ou menos 1 centímetro. Posso pregar com esse mesmo calcador, não preciso trocar o calcador para colocar um calcador de zíper. Então, eu vou pregar com esse mesmo calcador que eu tô fazendo a peça inteira. Preguei o zíper. Note que eu preguei o zíper com essa parte que fica para cima virada para o direito da peça. Pego uma faixinha de tecido, essa faixa tá no molde. Fecho aqui essas duas cabeças, meio centímetro em cima, meio centímetro embaixo. Vou posicionar deixando aqui mais ou menos nessa parte aqui dessa presilha do zíper, onde faz o final do zíper. Vou arrumar aqui. E eu posso estar virando esta peça para a costura ficar em cima, que eu possa estar vendo onde eu estou costurando. Então, vou fazer tipo um sanduíche aqui. Então, vou pregar em cima da mesma costura que eu preguei o zíper. Feito isso, quando eu viro, se fosse uma calça, essa aqui seria a parte de dentro da calça. Então, agora, eu vou pregar o revel aqui, nessa parte. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Vou arrumar aqui o decote. Vou colocar aqui certinho. Pôr um alfinete aqui para a peça não sair do lugar.
e vou virar para eu costurar em cima da mesma costura. Se eu não colocar esse revel aqui, eu tenho que fazer um pregamento diferente da gola. Só que esse pregamento de gola com revel, o acabamento fica melhor. E eu também acho que é mais fácil, principalmente para quem não tem muita experiência. Agora, o lado direito já está pronto, do zíper. O revel já está pregado. Só falta rebater. Passar um pesponto aqui. Mas esse pesponto, eu vou primeiro colocar o outro lado do zíper, para eu poder fazer esse pesponto. Ou eu posso fazer também em duas etapas. Eu posso fazer, como eu tenho que pregar a gola aqui, eu não posso já passar o pesponto desde aqui de cima. Mas eu posso chegar aqui na direção da cintura e passar o pesponto para fazer o acabamento aqui dentro, até o final da costura. Eu posso, porque quando eu emendar essa costura, essa outra parte do revel vai ficar por cima e não vai aparecer que eu emendei a costura. Ela vai ficar por cima, vai ter um pequeno transpasse e não vai aparecer que a costura está emendada. Então, para facilitar, eu vou fazer isso agora. Vou arrumar o revel, deixar ele certinho aqui. E aqui, mais ou menos na direção do bolso, eu já vou rebater esse zíper. Esse zíper, eu posso usar tanto um zíper normal, como eu posso usar um zíper destacável e posso cortar aquela parte que encaixa. Foi isso que eu fiz aqui. Essa marcação aqui com caneta é onde vai terminar a parte que eu preciso. E eu vou rebater deixando esse pequeno transpasse aqui. Tem meio centímetro aqui de transpasse, que é para outra parte de cima do lado esquerdo ficar por cima, para o zíper não ficar aparecendo. Como o meu zíper é branco, e mesmo se fosse da mesma cor do tecido, eu ia precisar desse pequeno transpasse aqui. Agora eu venho arrumando isso daqui, essa parte do zíper, vou alfinetar. Para eu poder pregar o outro lado do zíper. É bem importante que você coloque alfinete para o zíper não ficar aparecendo. Pode notar que aqui ele tem um pequeno transpasse em toda a parte aqui até em cima. Então, o próximo passo, esse lado já está pronto, inclusive com essa parte rebatida. Aqui não deu nenhuma prega, que ele não pode ter nenhuma prega, que normalmente, se você não tem muita experiência,
mesmo que seja zíper de calça, aqui costuma dar uma preguinha, ficar estranho, mas essa peça ela não pode ter prega, por isso eu faço primeiro esses processos, para na hora que eu terminar esse zíper, essa costura tá retinha, mas a costura não é reta, porque isso aqui é o gancho do macacão, ele é arredondado, mas quando a gente puxa assim, é como se ele ficasse retinho. Agora eu vou virar essa peça no avesso. Aqui é o avesso. E aqui eu vou virar essa parte que cobre, vou virar pra cá. O zíper já está todo assentadinho aqui. Ele está exatamente no lugar. E eu vou levantar esse revel agora, aqui, ó. E vou pregar só no revel o zíper. Voltando para o direito, o zíper já está preso aqui, já está preso no revel. Os alfinetes têm que continuar aqui. Agora, antes de eu fazer essa costura aqui, que seria o rebatido do zíper por fora, igual acontece na calça, eu vou precisar fechar o ombro desse macacão, fazer a parte das costas. Então, agora a gente dá uma parada aqui, ele está no ponto, a frente está semi-pronta, praticamente pronta. Só que eu não posso ainda rebater essa parte aqui, porque a costura vai pegar aqui. Então, se eu fizer isso antes, eu não consigo colocar a gola aqui. Então, a parte já tá tudo prontinho, as costuras tudo no lugar. Agora, eu vou preparar as costas do macacão, para depois eu unir o ombro com as costas prontas. Eu vou unir o ombro, vou pregar a gola, para eu poder fazer essa costura final aqui, para poder a gente ver o resultado dessa frente pronta. Agora, vamos fazer a preparação das costas. Aqui a parte de trás, essa parte de trás ela é dividida em duas partes. Tem a calça e tem a parte da blusa. Então, vamos começar aqui. Eu já passei um overlock aqui para fazer o acabamento. Vou passar uma reta. Vou já fazer também o pesponto. Diferente da frente, que o pesponto do gancho da frente, eu faço junto do zíper, na hora de rebater o zíper. Então, esse aqui eu faço agora, porque eu preciso preparar, deixar os bolsos já pregados, deixar a parte prontinha, para receber a parte de cima, que é as costas. Duas costuras, esse aqui eu gosto de passar 2 pespontos porque é calça. Esse daqui não é calça, mas é um macacão. E é bom que essa parte esteja bem reforçada mesmo. Bom, costura pronta. Agora eu vou para o bolso. Eu já passei aqui o bolso. Vou fazer a barra. Vou
passar 2 costuras também na boca desse bolso. Tira um pouco do excesso aqui do tecido. Esse macacão, ele tem 2 bolsos atrás também. Na frente, 2 bolsos, na parte de baixo, um na parte de cima, e na parte traseira tem 2 bolsos também. Então, ele já está dobrado, eu só venho aqui na minha marcação que eu fiz de giz. Acerto aqui a lateral, a mesma largura de cima tem que estar embaixo. Venho arrumando certinho. Esse bolso também eu vou passar 2 costuras nele, porque para acompanhar essas peças feitas de brim, é bom que ela seja bem reforçada. Sempre que for pregar o bolso, não esquecer de dobrar essa parte aqui para dentro, para não ficar aparecendo com retrocesso. É sempre bom lembrar que bolso precisa de retrocesso, para depois o bolso não ficar caindo. Esse outro lado a mesma coisa. Bolso pronto. Vou pregar o outro e já volto mostrando como que a gente vai fazer essa parte aqui. Antes de eu começar a fazer a parte de trás, emendar a costa, blusa na costa, calça no traseiro, eu vou preparar o elástico. O elástico eu não quero que apareça, que fique aparecendo. Então, eu vou pegar essa parte aqui do elástico, que eu medi mais ou menos uma metade, mais 3 dedos. Então, eu vou pegar uma faixa de 6 centímetros, pode ser até de 5 centímetros. Eu estou usando um elástico de 3,5. Mas para essa largura de faixa, você pode usar até 4,5. Não tem problema. Vou colocar aqui no meio. Vou prender. E vou prender nas 2 pontas. Mais ou menos no meio. Quando eu virar minha peça do avesso, eu não quero que o elástico apareça, nem fique em contato com o corpo, se a pessoa for usar diretamente, sem outra peça por baixo. Então, eu posso também passar uma costura aqui no meio, para ficar certinho a distribuição do elástico. Vou começar com a agulha de baixo dentro do tecido. Vou puxar até o meio. Dou uma paradinha no meio e dou mais uma puxada. Quando você prende aqui no meio e lá na outra ponta, o elástico não tem perigo de sair do lugar. Prendi um lado. Passo a costura do outro lado, do mesmo jeito.
O elástico agora está prontinho. A parte da calça já está com os dois bolsos pregados. Na parte de cima da blusa não tem nada, não tem pala. Ela vai ter o elástico aqui, eu já preparei o elástico. Agora eu vou emendar essa parte aqui. Essa parte aqui não precisa passar no overlock, porque o elástico vai cobrir. Então não precisa de acabamento. A parte já está emendado. O elástico já está pronto. Agora, eu vou pegar esse elástico, ele já tá medido o meio aqui, eu já tinha feito a marcação, e eu vou pregar ele agora nessa parte aqui. Essa faixa, ela tá um pouco mais larga, porque o meu elástico tá estreito, mas esse elástico, ele pode ser um pouco mais largo. Como eu não tinha, eu vou fazer dessa largura mesmo, e eu não vou tirar, mas você pode colocar um elástico mais largo para sobrar menos tecido aqui. Então, eu vou pegar na parte da calça, vou colocar o avesso do elástico e o direito para cima. Vou vir por esse lado aqui, onde eu possa estar enxergando o elástico. Vou medir certo aqui. Vou deixar essa parte aqui rente com o elástico. O meio eu coloco no meio das costas. E eu vou puxar. Lembrando que quando puxar, você tem que estar com a agulha embaixo do tecido. Não é para deixar o tecido vir para cá ou ficar muito para baixo. Então, ele tem que passar certinho no final do elástico. Pode tirar o alfinete, não esquece de puxar, porque esse tecido está exatamente à largura da calça e da blusa, que é a mesma peça quando se unem. Prende aqui, faz a mesma coisa, puxa. Vem arrumando assim com a mão para o tecido não sair do lugar. E a parte de baixo tem que estar totalmente esticada. Por enquanto vai ficar assim. Então, agora é hora da gente fazer a outra costura.
Você pode prender, depois que você termina de fazer essa primeira costura, você prende aqui na lateral. Dos dois lados. Agora, com o elástico preso, ele não tem perigo de sair do lugar. Agora a gente vai rebater esse elástico por fora. Tomando cuidado na hora de rebater o elástico, para essa parte não virar assim, não virar, não dobrar. Então, eu vou posicionar aqui debaixo do calcador, mas eu vou sempre tomar cuidado para que essa parte não vire assim e esse acabamento não fique aparecendo. Então, eu vou passar um pé de máquina aqui, a largurinha do calcador. Esticando o máximo. Uma vez que eu olhei ali no começo, esse acabamento de dentro ele não vai virar ao contrário. Tomando cuidado, bastante cuidado para ficar tudo certinho. Como essa parte aqui estava preso, também não tem problema. Agora eu vou passar a segunda costura aqui em cima. A mesma largura do calcador, sempre verificando se está tudo certinho. A mesma coisa eu vou fazer agora na parte de baixo da costura. Vou fazer a mesma coisa. Ó, o acabamento não, o elástico e o acabamento não tá aparecendo aqui, aquela parte que não teve overlock. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de baixo. Vou usar essa largura do calcador aqui, a gente tá passando as costuras. Vou passar mais uma costura na parte de baixo. Sempre dando uma olhadinha para ver se não virou o contrário.
o avesso, o elástico está escondido. Se quiser passar mais uma costura aqui, você pode estar passando. Eu vou passar mais uma aqui só para você ver. Se o elástico for mais largo, você pode passar 5 ou 6 costuras, ou só 4 mesmo. Eu vou passar mais uma costurinha aqui para a gente esconder totalmente esse elástico, porque ele está chegando até aqui. Bom, a parte de trás agora está pronta, o elástico rebatido. Agora eu vou emendar os ombros para a gente fazer a gola e terminar a frente. Traseiro pronto, elástico colocado, bolsos pregados. A parte de trás está prontinha. Então agora é hora de unir os ombros, porque a parte da frente está semi-pronta, falta o zíper, rebater. Então, vou unir os ombros, passar uma costura reta, passar no overlock. Em seguida, eu já preparo a gola, passando uma costura reta, rebatendo, para a gente poder dar continuidade nessa parte aqui, que é a pregação da gola, e a parte da frente, que é o zíper, para a gente poder estar finalizando essa peça. O macacão é uma peça que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer, pelo fato de ser uma peça muito grande, ter muitas operações, mas se você divide certinho as operações, você prepara primeiro a frente, depois prepara as costas, aí quando você chega nessa parte que eu cheguei aqui, que é o ombro, aí vai faltar pouco para finalizar, vai faltar a gola e rebater a frente, depois fecha a lateral, faz barra da perna, da calça, faz a barra da manga e a peça está prontinha. Eu vou passar no overlock e já volto para a gente estar preparando essa gola e dar continuidade, para a gente ver como é que vai ficar esse macacão depois de pronto. Agora eu vou preparar esta gola, passando uma costurinha na volta toda. Pezinho de máquina. Passei a costura, eu vou virar a gola. Eu não gosto de cortar a pontinha da gola. Eu prefiro virar essa pontinha assim. Dobro de novo, ponho o dedo aqui embaixo, no meio, né? Seguro e viro. Dou uma arrumadinha aqui com a ponta da agulha, ou do alfinete, tanto faz, ou a pontinha do alicate. O alicatinho de arremate, né? E agora vou passar um rebatido aqui. Arrumando direitinho. Você pode estar passando um pesponto estreito. Você pode estar passando também da largura do calcador, que ele aí fica um pesponto mais largo. Ou você pode estar passando uma costura dupla, né? 2 pespontos. Para poder ficar com um acabamento bem bonito.
Eu vou passar 2 pespontos aqui. Gola pronta. Pespontinho duplo. Agora eu vou medir o meio. Dou um pique. E vamos pregar esta gola. Eu precisei tirar o alfinete daqui, mas depois a gente arruma na hora do zíper. Então, vou colocar a gola. Eu costumo dizer que a nossa costura, ela tem avesso e direito. Direito é a parte de cima que você costura. E avesso é a parte de baixo. Por quê? Porque na parte de cima a costura fica mais bonita. E na parte de baixo dá para perceber que ela é um pouco diferente. Então, eu ponho o direito para cima. Essa gola, ela chega bem próxima aqui da ponta da gola. Então, vou pregar antes do revel. Eu gosto de pregar assim primeiro, para não ter problema de fazer preguinhas, de se a gola ficar maior ou menor, tem como a gente tá vendo. E eu também acho mais rápido, você perde menos tempo. Pronto, gola pregada, agora vamos fazer o revel, né? Pregar o revel. O revel já estava certo, o revel tem que vir até essa costura aqui do ombro, ele não pode faltar e nem sobrar. Então eu vou costurar aqui em cima da costura da gola que eu já fiz. Faço isso dos dois lados. Essa parte aqui eu começo do ombro, para continuar costurando em cima da costura que eu já tinha passado na gola. Agora é hora da gente virar essa gola para ver se deu altura nessa frente aqui. Antes de dar continuidade, de rebater, a gente precisa ver se deu altura. Porque isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque a própria máquina ela vai puxando a parte de cima e pode ser que chegue até 1 centímetro de diferença de um lado para o outro. Então é importante a gente antes de passar o pesponto final, certificar se deu altura. Aqui deu uma alturinha que ficou aparecendo meio centímetro. Então eu vou virar essa peça e vou descer um pouquinho mais. Agora eu já arrumei essa parte aqui que deu altura, né? Que quando eu fechei o zíper, ele ficou um pouquinho mais para baixo. Agora eu já arrumei, eu soltei um pouquinho esse lado aqui e arrumei essa altura. E assim, todas as vezes que você for fazer alguma coisa que dá altura, gola, por exemplo, precisa fazer isso. Antes de finalizar com os rebatidos,
precisa verificar se a gola tá certinha. Agora, antes de eu rebater o zíper, eu vou fazer o acabamento aqui da gola. Esse acabamento, eu cortei um viés do próprio tecido, com 2,5 centímetros, e vou fazer o acabamentinho aqui. Com a gola pregada, tudo certinho, eu dobro 0,5 centímetro e vou costurar em cima da mesma costura que eu preguei essa gola. Venho dobrando esse 0,5 centímetro. E vou costurar até o ombro, passando um pouquinho para frente do ombro. Quando eu prego esse viés, essa costura não é para aparecer aqui. Essa costura vai ficar aqui embaixo. Só a segunda costura que é para aparecer aqui na parte de trás do decote. A peça começa a ficar pesada, né? Porque agora os ombros já estão emendados, já está praticamente pronta, só está faltando as mangas, então a peça começa a ficar bem pesada. Mas dá pra gente fazer sim. Agora aqui eu vou dobrar. E começo a rebater do ombro. Venho arrumando certinho. Aqui no meio eu vou colocar minha etiqueta de identificação de tamanho, tá? O pique do meio da gola está aqui. Como ela não tem costura, eu só tenho que olhar aqui para ver onde está o pique. Venho até o ombro, o outro ombro. E o acabamento de dentro fica assim e por fora fica assim. Só apareceu uma costura aqui. Feito isso, eu já posso prender o revel no ombro. Antes de rebater a frente, eu vou prender esse revel aqui no ombro. Faço isso dos dois lados. E agora eu já vou trabalhar no zíper. Vou tirar esses alfinetes aqui porque eu preciso rebater essa parte. Vou abrir um pouco o zíper para facilitar. Eu já tinha rebatido até aqui, né, daqui para baixo. Antes de pregar essa parte aqui, eu já tinha rebatido. Então, eu vou fazer o complemento aqui. O dentinho do acabamento do zíper, ele está exatamente aqui, então tem que tomar bastante cuidado na hora que for rebater para não pegar a agulha em cima desse dentinho, senão a agulha quebra. Tomando bastante cuidado para a parte do revel não voltar.
um lado pronto. Agora eu vou arrumar o outro lado. Ainda com a lateral aberta, porque como tem zíper para rebater, a lateral tem que estar aberta. Então, vou fazer o mesmo processo, vou fechar o zíper. Fechar o zíper bem certinho, até o final. E eu vou prender essa parte agora com alfinete, para ficar bem retinho, porque essa é a parte final do zíper. Eu começo prendendo aqui em cima. Bom, feito isso, agora é hora da gente finalizar essa parte aqui. Eu vou rebater esse lado aqui, então eu preciso virar esse revel aqui, essa parte de acabamento, eu preciso virar ele pra cá. Como a peça é muito grande, ela começa a cair, começa a pendurar essa peça. Primeiro eu vou passar a costura aqui, para depois eu fazer esse gancho e emendar a costura aqui. Você coloca a mão embaixo para ver se não tá pegando nada. Você pode estar riscando essa vista. Você pode pegar uma caneta fantasminha e riscar, ou você pode fazer um gabarito na largura. Você tem que fazer aquilo que vai facilitar a sua vida. Vamos ver se não tá pegando nada. Lembrando de virar essa parte para o lado direito. Como tem tecido aqui embaixo, que é o revel, então eu preciso me certificar se não tá nada enrolado, se o tecido de baixo não tá voltando pro lado de cá. Então, vamos começar. Aqui é um pouco difícil mesmo de usar um guia, mas você pode fazer aquilo que eu falei. Ou você risca com giz e depois limpa, pode também estar riscando com giz e limpar depois, para fazer a vista, ou com a canetinha fantasma, que é aquela que sai com ferro quente. Ou usar um gabarito, faz um gabarito de papel e vai costurando do ladinho para não errar.
Rebatido pronto. Já posso tirar o alfinete. Ó, quando você faz o transpasse certinho, quando começa o zíper, no começo quando eu falei que essa parte precisa ficar certinha, sem prega, sem sobrar tecido aqui, é por isso, para o resultado final ser isso. Você segura, você abre e ele não vai aparecer, não vai ficar aquela coisa aparecendo no zíper. Por quê? Porque ele tem um transpasse de mais ou menos um pouco mais de meio centímetro aqui. E esse transpasse, ele tem que começar logo aqui na hora que a gente faz essa primeira costura. Para o resultado do zíper ser esse. Na hora que você termina de fazer o rebatido, ele tá todo escondido aqui, você pode notar, não tá aparecendo. Eu vou virar do outro lado aqui, que é o lado que vai aparecer na câmera. Ó, o transpasse, ele tá de cima, é um transpasse pequeno, de mais ou menos, um pouco mais que meio centímetro, mas é o bastante para esse zíper ficar bem escondidinho aqui, ó. Agora vamos voltar à posição. Aqui eu já posso puxar um pouco para cá, né, que eu vou prender isso aqui. Agora eu já posso fazer isso, porque aqui eu vou passar somente uma costura, então eu já posso prender essa parte aqui. Vou tirar um pedacinho desse zíper aqui. E já posso prender essa parte aqui. O jeito de pregar esse zíper é igualzinho o que a gente prega em calça. A única diferença é que ele é grande, ele tem revel para poder esconder e dar um acabamento na gola, mas é o mesmo jeito, o trabalho é o mesmo. Agora eu venho rebatendo esse gancho aqui. Como na parte do traseiro tem duas costuras, aqui eu também vou passar duas costuras. Para na hora que eu fazer a junção, eu fizer a junção desse gancho aqui, as duas costuras tem que ficar certinha, tanto da frente quanto a de trás. Aqui, ó, certinho, sem pregas. O zíper tá pronto. Agora, antes de fechar o entreperna, eu vou pregar as mangas. Porque a parte da gola está pronta, o zíper tá pronto. O decote está pronto. Aqui, ó. O decote está pronto, a parte de trás aqui do decote está pronto. Tá tudo prontinho aqui, já rebatido. O revel já está preso aqui. Então, agora eu vou pregar as mangas. E a gente já está partindo para o final dessa peça. É uma peça bastante demoradinha, mas não é difícil de fazer. Só precisa ter bastante paciência, tomar bastante cuidado para colocar as peças nos lugares certos, para a gente poder ver o resultado do trabalho, né? Quando a gente faz as coisas com bastante cuidado, o resultado tem que ser bom. A frente da manga tem um pique, só para identificar que é frente, tá? Esse pique ele não encaixa em nada. Esse pique é só para identificar, na hora de você pregar a manga, você vai saber que essa aqui é a parte da frente. Você pode, igual eu fiz um pique aqui, ó, eu medi a metade da manga. Eu posso estar medindo também a metade da cava, que vai dar um pouquinho para cá, para trás do ombro. Então, você pode fazer isso também se você tiver dificuldade de pregar manga. Algumas pessoas vai pregar manga e ela acaba puxando muito a manga, e essa manga acaba sobrando. Manga não é para sobrar.
A não ser que o molde tenha defeito, que a peça esteja com defeito. Porque a manga, pelo fato dela ser arredondada, ela acaba virando uma peça no viés, né? Porque você puxa, ela vai esticar. Então, a gente coloca, posiciona a peça e vai arrumando e ela dá certinho. Não é para faltar e nem sobrar. Aqui a manga deu certinho, não sobrou, nem faltou. Então, eu vou pregar o outro lado, passar no overlock. Na hora que eu passar isso aqui no overlock, eu já posso fechar a lateral e o entreperna. Agora vamos partir para o final, né, da peça. Eu passei a manga ali no acabamento do overlock. Agora eu vou fechar a lateral. Fechar a lateral dessa peça. As duas laterais, vou fechar. Porque agora a única coisa que falta é isso. Fechar as laterais. Fechar o entreperna. Fazer a barra da manga e da calça, para a gente poder realmente mostrar a peça prontinha para vocês. Na parte da calça também, você vai pegar aqui na parte de baixo. Já vai arrumando, porque não pode sobrar tecido. Normalmente, se sobra, a perna costuma entortar. Então, a lateral e o entreperna não é para sobrar. Se sobrar e cortar, aí dá um problema. Já aconteceu isso com algumas pessoas que veio me procurar para saber por que a perna fica torta, por que sobra o tecido. Na verdade, é aquilo que eu sempre falo, a máquina puxa e a gente tem que estar sempre arrumando. Agora, o outro lado. Vou fazer o outro lado e o entreperna. O entreperna vai fazer a junção aqui no meio, primeiro, né? Aqui, ó, as duas costuras. Pode prender com alfinetinho. Se quiser dar um retrocesso aqui também pode. É até bom que fica mais reforçado a parte do entreperna. Aí vamos dar uma ajeitada aqui nessa peça, né? Começa de baixo, para não sobrar nada. E vem arrumando. Quando chega nessa parte aqui, que a peça tá inteira, fica pesada. Aquele retrocesso é sempre bom, porque normalmente costuma abrir as calças no entreperna, né? Então a gente já dá um retrocesso na costura para reforçar. Começa arrumando lá embaixo, segura e não sobra nada.
Sem contar que esse tecido é muito bom de trabalhar. Bom, vou fechar outra lateral. Já tinha fechado uma, eu vou fechar outra lateral. Vou passar no overlock as duas laterais, o entreperna, a barra e a barra da manga. Fazendo isso, eu já volto mostrando, fazendo essa barra, essas duas barras, para a gente poder ver o resultado final. Agora, finalmente, vamos fazer a barra da calça. 2,5 centímetros, mais ou menos. Você pode usar um guia. Eu estou fazendo no olhômetro mesmo. Mas aí você pode estar usando guia, pode estar alfinetando. E faz uma barra de uma média de 2,5 centímetros. Estamos chegando na reta final. Do nosso macacão. Barra da calça, né, da parte de baixo. Agora, por último, a manga. A mesma coisa, uma média de 2,5. Pra gente fazer essa barrinha aqui e já passar essa peça e mostrar como ficou. Isso aqui é uma peça tranquila de fazer. Isso é um pouco mais demorado porque nós temos que levar em consideração que aqui é duas peças em uma. Você faz a parte de baixo e a parte de cima. É como se você estivesse fazendo uma calça e uma blusa. Porém, tudo junto, né? Mas o resultado compensa. Pronto. Terminei. Agora eu vou tirar os fios, que a peça, pelo fato dela ser muito grande, acaba escorregando, caindo, e acaba pegando muito fio. Então, vou tirar os fios, dar uma passadinha, uma sentadinha nas costuras e vou na mesa mostrar como ficou esse macacão. Bom, aqui é o resultado do macacão, já prontinho para usar. Conforme eu fui explicando na montagem, né, a frente, a gola. Eu não rebati essa manga aqui, nem o ombro, proposital. Mas quem for fazer, se quiser, pode estar rebatendo, passando duas costuras ou uma costura só. Eu preferi fazer isso no gancho, que é a parte que precisa de reforço, mais reforço. O entreperna também não rebati, mas aí fica a critério da pessoa que for fazer o macacão, tá? Tá prontinho. Não deu muito trabalho, porque é uma peça que não dá trabalho. Ela só é demorada porque é junta as duas, acaba ficando... É uma peça pesada. A frente, eu vou virar as costas agora, tá? Costa, o elástico, os dois bolsos, o rebatido de trás. E esse foi o resultado desse macacão, que pode ser usado na veterinária, pode ser usado por mecânico, pode ser usado na profissão que quiser. Principalmente o pessoal costuma pedir esse macacão para veterinário e para mecânico. Se você gostou desse passo a passo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo.